Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje, de mais um lançamento aqui no canal, dessa figura que chegou a fazer um barulho aí na internet algumas semanas atrás. Mas hoje é a nossa vez de estar conferindo a figura e eu estou realmente feliz de estar podendo trazer para vocês aqui no canal. E feliz também de ter na coleção, porque tanto Terry como The King of Fighters 97 é muito especial para mim em questão de nostalgia. Eu lembro quando meu pai ia pros copos sujos da vida tomar uma e eu e meu irmão ia atrás dele para poder ficar jogando no fliperama. Quantos 25 centavos eu não gastei em ficha de fliperama? Se juntar esse tanto de moeda aí, com certeza daria quase o preço dessa figura. Mas vamos acalmar o coração, né? Vamos por partes, porque tem muita coisa pra gente ver, muita coisa pra gente falar sobre a figura. Então já vamos dar o pontapé inicial na review. Espero que esteja confortável e bora conferir. Já vamos iniciar com a caixa aqui, ó. Podemos ver que ela é bem diferente. Na verdade, ela parece mais com uma case, né? Tá vendo? Você puxa essa parte para cima aqui. E que o nível de detalhe, de capricho, de fabricação é diferente. Mas é o que a Tunch Studio, que é a fabricante da figura, traz nas outras figuras dela de escala, tanto 1:6 quanto 1:12. Lógico, muda a altura da caixa aqui, mas o nível de qualidade é o mesmo. E o que eu sei nas figuras da escala 1:12 da Tunch Studios? Com a case, eles mandam essa caixa parda para ajudar mais ainda na proteção, né? Mas infelizmente acaba acontecendo no transporte alguns amassados, tá vendo? Acabou que amassou um pouquinho aqui, mas é só nas pontas, bem pouco mesmo, mal dá para perceber. Mas a Tunch Studio sempre manda caprichada aí nas figuras. Pelo menos 1:12 tem essa caixa parda, as escalas 1:6 eu não tenho certeza, tá? E lembrando a todos vocês, eu fiz a compra dele na AliExpress, o link vai estar na descrição. Então vamos acompanhar vendo todos os detalhes da caixa. Aqui temos a logo do jogo, The King of Fighters 97, o personagem. Aqui o nome dele. Aqui a logo da SNK, que é a produtora dos jogos do The King of Fighters. Aqui do lado eles colocaram os dados do personagem. Achei isso aqui incrível. Aqui é como se fosse aquela janelinha do menu para você escolher o personagem no qual você vai jogar ali no momento. O nome dele. A data de nascimento, 15 de março, nacionalidade Estados Unidos, altura 1,82, 77 quilos e o tipo de sangue O. E aqui tem o número da escala da figura. E aqui na parte de trás algumas observações, mais detalhes sobre a fabricante. Aqui o selo de autenticidade da SNK, porque é um produto sim licenciado, tá? Bem bonito, bem caprichado. Aqui do outro lado da caixa temos a imagem da figura do Terry de uma das poses mais clássicas dele. E na parte de baixo, quanto na parte de cima, temos a logo da Tunch Studio em cromado. Bem bonito. Agora vamos abrir aqui a case e vamos verificar os detalhes. Só puxar a case para cima. E olhando por aqui já tá dando para ver que tem 2 blisters. Vamos conferir? Acho que assim é mais fácil. Botar de cabeça para baixo e deixar a figura escorregar. Foi. Ó, aqui no fundo da case podemos ver que tem aquela estrela que carrega nas costas dele, na jaqueta. O padrão dessa caixa é muito boa mesmo, pode ver que ela é grossa também, tá vendo? A Tunch Studio capricha na qualidade das caixas dela. Aqui também temos um manual. Galera, é 2 blister, tá? Vou estar deixando aqui. Vamos estar conferindo um pouco o manual aqui rapidinho. E aqui, pessoal, o manual bem simples, podemos ver que mostra como é que faz a alteração dos itens, aqui os effects, como é que funciona. Aqui mostra um pouco da articulação da figura. Aqui o QR Code para poder estar seguindo a Tunch Studio nas redes sociais aí. E é isso. Vou começar pelos itens aqui, ó. Deixar a figura para depois. Aqui, galera, ele vem com 2 pares de mãos extras. 3 com que já vem nele de punho cerrado, logo depois a gente vê. Mas aqui podemos ver que tem 2 mãos com poses iguais, tanto a direita como a esquerda. Exatamente a mesma. E essas 2 mãos, as poses dos dedos estão um pouco diferentes, mas que dá para ver que faz jus às poses clássicas do próprio personagem nos jogos. Aqui temos 2 extensões por cabelo, o famoso rabo de cavalo que ele tem nos jogos. Podemos ver que tem 2 poses diferentes por cabelo. Essa aqui que representa poses parada e essa aqui que representa poses em ação. Dá o efeito aqui do cabelo mexendo, né? Bem legal, pode ver que a pintura tá muito bem feita. Logo depois a gente testa na figura. E aqui temos 2 effects, temos LED. Eu vou estar deixando para mostrar esses effects na parte de teste dos itens. Então agora eu vou deixar o blister de lado ali. Vamos ver como é que ficou a figura e a Red Scoop que veio extra nele.
Agora vamos conferir a head scoop, mas antes, tá dando para ver aqui que tem um espaço gigantesco vazio aqui, né? No final do vídeo eu vou comentar um pouco sobre isso, algumas coisas que eu reparei que poderia ter vindo referente à figure, tá? Não que esteja ruim de itens, mas que poderia ter vindo, né? E agora conferindo a head scoop de perto, olha o nível de detalhe que tá isso aqui, tá vendo? O nível de pintura, pode ver que o cabelo aqui, ó, vem aqui, tem um degradê do amarelo pro laranja, os detalhes do boné, aqui o Fatal Fury, boné clássico dele, porque a primeira aparição dele, na verdade, é no Fatal Fury, que também que é um jogo da SNK, e pode ver aqui ó, o nível de detalhe de pintura, né? A maçã do rosto, a cor da pele, pintura da boca, dente, os olhos. Cara, que nível de detalhe gigantesco, hein? Vamos agora conferir a figure, né? Aqui ele vem dentro desse plástico, bem protegido. E aqui, pessoal, um detalhe, ele não só vem com aquele plástico não, tá? Vem com outro plástico aqui na cintura e um plástico entre o punho e a mão aqui. Na verdade, um plástico no ball joint, protegendo, mas eu já cheguei a tirar aqui para dar uma adiantada no vídeo. Mas olha o nível de qualidade disso aqui. Olha isso aqui. O nível de absurdo que tá. Sério. De primeira instância, sim, tá bonito demais. O nível de qualidade do tecido aqui. Eu vou falar com vocês que parece jeans mesmo. Eu não sou especialista em tecido, mas vai saber, bora. Vamos por partes aqui. E lembrando, galera, a escala dele é 1:12. Eu tenho certeza que a maioria da galera quer ele comparado com o Terry da Storm. Mas infelizmente eu não tenho. Porém, até a gravação desse vídeo, eu não achei nada na internet em questão de comparação de alguém que tenha feito. Se caso na parte de edição eu conseguir achar alguma coisa na internet, eu vou estar divulgando para vocês aí um comparativo entre as duas fabricantes. Mas não se preocupe, eu vou estar comparando ele com outras figuras na escala 1:12 de lutadores da linha SH Figures que eu tenho aqui. Então vamos iniciar com a articulação na cabeça, que podemos ver que gira para todos os lados. Você consegue jogar para cima um pouco, não muito, mas aí já depende um pouco ali da articulação do pescoço. Consegue jogar para baixo também, articulação no pescoço. Esse gap no cabelo aqui é para poder encaixar o rabo de cavalo, mas eu vou deixar na parte de teste dos itens. Aqui, o braço dele fica todo na horizontal. Muito bom mesmo. E aqui, galera, a articulação borboleta ele tem, mas é bem pouco, tá? Aqui, ó, você consegue jogar isso aqui para frente, jogar isso aqui para trás. Tá vendo? Não é muito. Porém, você consegue deixar os dois braços bem para frente, tá vendo? Quase encostando uma mão na outra. Dependendo da posição que você fazer, ó, você consegue deixar bem próximo. A parte de trás também você consegue deixar as mãos bem próximas. Aqui o braço gira 360 em torno do ombro, articulação no bíceps, articulação no cotovelo duplo e articulação no punho também. E agora dando um foco principal na roupa aqui, ó, o tecido que eles usaram na camiseta dele é muito boa, pode ver que é bem flexível o tecido, né? Então não atrapalha na articulação, né? Você consegue articular bem sem que a roupa atrapalhe. E aqui, pessoal, o tecido usado no colete dele não é courino, tá? Porque um inscrito chegou a me perguntar se era de courino, não é. Eu não conheço de tecido, mas me parece borracha, sabe? Um material parece impermeável. Eu não sei explicar direito o que é, acho que tá dando para vocês verem aí, mais ou menos, tá? Mas é de extrema qualidade, pode ver que tem uns detalhes aqui dos botões em dourado. Um detalhe que dá um charme aqui na jaqueta, representando, sendo mais fiel ainda ao personagem, né? E aqui ele tem nessa extremidade toda arame, tá? Pode ver que você consegue moldar com facilidade aqui, ó. Aqui também tem na parte de baixo, tem um arame, tá vendo? Ficou dobrado aqui, ó. Ele tem em toda a extremidade, na parte inferior e frontal da jaqueta dele, tem um arame para poder moldar simplesmente. Aqui aparentemente você consegue tirar o colete, porém eu não vou fazer isso, tá? Porque vai que rasga alguma coisa assim. Ele é conhecido por causa desse colete, por causa dessa estrela dele, ó, pode ver o acabamento aqui também, ó. Bem legal, bem feito. Aqui tem esses negócios preto, mas eu acho que é da linha interna aqui da costura, sabe? Eu acho. Não parece ser manchado, não. Mas realmente é bom aqui, ó. Os detalhes da rebarba, do colete em volta, né? Cada detalhe, ó. A cor da pele dele também eu gostei. Pode ver que tem um sombreado entre os músculos, tá? Então eu não vou tirar a jaqueta, galera. Não aconselho, não sei, pode rasgar. Mas aí fica por conta de cada, né? E aqui ele tem uma articulação entre o peitoral e o abdômen. Você consegue jogar ele bem para baixo, para trás também. Você
consegue ter uma articulação muito boa. E você consegue também rotacionar ele para os lados com articulação na cintura, também com essa articulação no abdômen. Ó. Articulação que não é problema para essa figure na parte de peitoral e abdômen dele. Agora vamos conferir as articulações da perna aqui com essa calça de tecido. A perna vai bem para frente, sem limitação alguma. Aqui vai bem para trás também, porém a coxa chega a encostar no glúteo, então fica um pouco limitado assim, mas se você jogar um pouco para lateral, você consegue jogar a perna um pouco mais para trás também. Aqui você consegue jogar a perna para o lado. Consegue abrir a perna aqui dele totalmente. Olha, consegue ter uma articulação muito boa mesmo. E fica incrível, né, com essa calça de tecido jeans aqui. Sensacional. E ele tem uma extensão na perna, tá vendo? É um pouco complicado da gente manusear aqui, porque a gente não vê nada por causa do tecido, né? Aí você tem que ir mais no tato mesmo, de articular, posicionar a coxa dele de forma correta e também de tirar da extensão, né? Com jeitinho vai e aos poucos a gente vai pegando a manha da figure. Aqui ele tem articulação dupla no joelho, pode ver se você consegue dobrar bem. Ele não tem articulação na canela, mas tem articulação no tornozelo muito boa, consegue girar para todos os lados. E também na ponta dos pés, com esse famoso All-Star vermelho dele, lógico, não com o símbolo da All-Star aqui, que no caso não seria licenciado, até mesmo no jogo não é, mas para quem sabe ler um pinga-letra, né? É o famoso All-Star vermelho dele. E que o nível de detalhe dessa calça tá absurdo, tá, galera? Pode ver que assemelha mesmo um jeans. Que nem eu falei para vocês, eu sou muito leigo em questão de tecido, aqui você pode ver que tá desgastado, ó. O jeans, pode ver que tá desbotado também. E aqui ó, o cinto também é de pano, com a fivela aqui é de plástico. Podemos ver que tem uns detalhes no jeans também, ó, dessas mesmas pontinhas de dourado que tem aqui, que vem em calça jeans, né? Quando não é dourado é prata. Então tá realmente rico de detalhe. A Tunch Studio, como sempre, trazendo qualidade gigantesca nas suas figures. E ela não poupa esforços para poder fazer isso, né? Tá realmente incrível. Agora vamos fazer os testes dos itens. Vou colocar o blister aqui e vamos fazer os testes de 1 para 1. Bom, o blister já está ali no cenário. Vamos fazer a troca da head scoop dele. Vamos ver como é que fica. Ó, bem fácil de tirar. Como é novo, né, a head scoop, então fica um pouco mais difícil de encaixar, mas... E tá aí, ó, como é que fica. E agora vamos conferir como é que fica com o rabo de cavalo. Já que ele tá gritando, vamos colocar esse cabelo aqui em ação. Você vem cá, encaixa no gap. E tá aí, ó. Dá mais o ar da graça na figura, pra você ver como é que fica. E aqui você consegue rotacionar, tá? Só que aí você vai rotacionando até sair, né? Mas encaixou, coloca na posição que você quer e tá tranquilo. As mãos, vamos trocar uma aqui só pra ver se é de boa. Aí, ó. Puxou. E aqui, galera, ó, quando você tira a mão, tá vendo? A munhequeira dele sai também. Então toma cuidado pra não perder isso aqui, hein? As mãos aqui, ó, vem até essa parte só. Se perder a munhequeira ali, a munhequeira da luva, na verdade, né? Lascou tudo. Eu fiz um corte no vídeo, pessoal, que foi um pouco difícil de colocar, mas é como é peça nova, então o gap da mão ali não tá muito aberta, então você tem que ter um pouco de paciência até encaixar. Mas foi de boa e pode ver que tá bem preso, ó, não sai, não solta. E agora vamos fazer os testes dos effects, vamos ver como é que ficaram eles. Vamos testar esse aqui primeiro. E... Ué, o que é isso? Vamos ver aqui. Aqueles pontinhos dourados que tem aqui na jaqueta dele, ó, quanto na calça, eles mandaram extras, olha aí. Tá vendo? É, pessoal, sensacional eles terem dado esse tipo de atenção, hein? Não sei se sai fácil, né? Mas se caso sair, você pode vir encaixar de novo ou colar, né? Não sei como é que é, se encaixa ou de cola. Mas realmente interessante eles terem mandado isso aqui, né? Agora vamos ver como é que ficou o primeiro effect. Aqui temos um... É de borracha, tá, galera? Totalmente de borracha. É um azul translúcido, com as pontas um pouco mais escuro, mas a parte do meio mais transparente. Aqui a gente pode ver que tem um formato de um punho, que aí no caso a gente encaixa nas mãos dele. Vamos ver se é fácil. E é com certeza a mão direita, tá? Se você acompanhar aqui, tá vendo? Ó? O polegar dele tá na parte de baixo. E aqui é correto ser igual nos jogos. Aí encaixa, é como você faz um clique mais ou menos. E tá aí, galera, deixei mais ou menos na pose do ataque aqui desse effect, olha como é que fica.
Fica realmente muito bom, fica bem semelhante ao ataque dele nos jogos. E esse nome desse ataque é Burn Knuckles, se eu não me engano. Não sei se a pronúncia está certa, mas eu sei que é Burn alguma coisa. Mas fica realmente incrível, olha. Muito bom mesmo. Agora vamos acompanhar o outro effect. Vamos ver como é que ficou esse aqui, vamos tirar do plástico. E tá aí, ó. Também é de borracha, tá? Já consigo ver aqui, ó, as pontas de borracha. Mas mesmo assim tem que tomar um certo cuidado. E temos um degradê de cores aqui. Né? Branco, amarelo, laranjado, um pouco mais avermelhado as pontas. Mas bem bonito mesmo, olha como é que fica. E o nome desse poder é Power Wave. Esse que eu tenho certeza que é um dos poderes aí mais conhecidos dele. Que é aquele que dá um soco no chão. E esse impacto vai pra cima do adversário, né? Bem bonito mesmo. E ele tem um diferencial, que é o LED, tá vendo? Ó, tem um LED aqui. Eu achei que isso aqui é a bateria, galera. Mas um detalhe, ele não vem com bateria, tá? Eu tive que comprar a bateria. Sorte que antes de fazer a review, eu sempre dou uma conferida antes na figure. Eu vou estar descrevendo para vocês o modelo aí na tela. É o CR1220, tá? Pode ver que é bem pequeno, bem fininho. Não custou muito caro, né? Não sei aí o preço do Brasil. Não sei se é muito caro esse tipo de bateria, mas aqui foi bem baratinho. Então vamos ver como é que funciona. Aqui tem uma tampinha. Você tira. Você vem cá, ó. Põe a bateria no LED. Essa parte aqui para baixo. Pressionou. Aqui tem esse gap. Na tampinha que você tirou ali do effect. Você coloca com os LED para cima. Encaixa novamente aqui no gap. Agora vamos fazer o teste do LED. Você vem aqui, ó. Esse imã que vem ali no blister junto. Você vem aqui próximo na parte de baixo. Aproxima. E ligou, ó. Você coloca uma vez. Se eu não me engano tem 3 modos. Tá vendo? Esse aqui fica ligado direto. Você colocar de novo. Fica piscando. E se você colocar de novo, dá um efeito ali de mais forte e mais claro. Aí fica piscando, tá vendo? Tá forte. Aí depois fica mais claro. Eu vou tentar tirar a foto desse effect ligado no cenário mais escuro, pra gente poder ver aí, pelo menos em foto, como é que fica a iluminação. Porque o LED aqui do cenário, do estúdio, já tá o mais baixo possível, tá? Aí ficou assim. Colocou de novo. Tirou. Desligou. Então é isso, galera. Eu vou posicionar a figura e os itens todos que ele vem pra gente poder fazer a parte final do vídeo, tá? Segura aí que eu já volto. Voltamos, galera, para a parte final do vídeo pra gente poder finalizar essa review do Terry hoje aqui no canal. E como vocês podem ver no vídeo, como a caixa ela é um pouco mais alta e mais espessa, ela não se enquadrou bem aqui nessa posição da câmera e também no cenário, mas por isso que tá assim, tá? Mas vamos falar da figure. Eu tô realmente feliz pelo trabalho que a Tunch Studio entregou. Ela mandou super bem, e é o que a Tunch Studio traz nas figures dela. Ela é conhecida também pelas escalas 1:6, que ela traz de jogos da SNK, tanto de The King of Fighters quanto outros jogos, mas também que ela traz figures na escala 1:12 do Metal Slug. Quem conhece Metal Slug aí? Joguei muito nos fliperamas também, no Play 1. É um jogo muito divertido. E que para quem conhece essas figures, sabe que o nível de detalhe, de capricho que a Tunch Studio traz também nelas são incríveis. As roupas também são de tecido, a qualidade de acabamento, pintura, é o que ela trouxe aqui nessa nova linha de The King of Fighters na escala 1:12. Eu tô realmente satisfeito e muito feliz, até por causa da nostalgia, como eu falei para vocês. Mas eu tenho que passar 3 coisas que eu reparei na figure. Quer dizer 4, mas a quarta é mais a questão de ser fã do personagem. Mas vamos lá, vamos falar das 3 coisas primeiro. Primeiro, galera, no momento ali de eu articular a figure para poder tirar fotos, que eu vou deixando aqui na parte final do vídeo, aconteceu o seguinte: do bíceps soltar do ombro 2 vezes. No momento de eu articular o ombro para cima e para baixo, o bíceps soltou do ombro. Aí eu fui ver que tem um ball joint dentro que você conecta no bíceps para ficar junto do ombro. E nesse momento que você faz essa articulação para cima e para baixo, esse ball joint também mexe. Então eu tive que usar essa pinça de kit, model kit, como vê a ponta é bem fina. Eu consegui puxar o ball joint para baixo novamente e consegui encaixar no bíceps. Mas aí soltou novamente e eu consegui encaixar o bíceps sem problema nenhum, sem precisar usar a pinça novamente. Tá? Mas aconteceu 2 vezes.
depois de eu articular muito, foi aí entre várias articulações para poder fazer as fotos para vocês, que soltou 2 vezes. Irritou um pouco, né? Porque a gente fica chateado achando que é um defeito. Só que eu não sei se veio só na minha figure ou são todas que podem acontecer isso. Então fica essa pergunta no ar. A outra coisa são as extensões da perna, que no momento ali você tem que ter um tato para poder posicionar as pernas no lugar de novo. Aí você tem que ver ali para que lado tá a coxa, para que lado que tá o joelho, para você poder rotacionar e posicionar novamente. Então você precisa ter um pouquinho de paciência também. Mas eu acho que é a adaptação, tá? Porque como a calça é de tecido, então você não vê como tá a articulação. Mas como o corpo é de uma articulação nova, então a gente não conhece direito ali as articulações. Então eu acho que essa parte da perna é mais adaptação. E a terceira coisa é essa parte da camiseta aqui. Como a manga é curta, no momento de você articular o braço ali, entra para a parte de dentro aqui, entre o gap do ombro com o trapézio e com o peito, aí você tem que vir e puxar parte por parte, porque na hora que você vai posear a figure, fica um pouco estranho, né? Essa parte da camiseta para dentro, então você tem que ir puxando parte por parte para poder soltar. Mas eu também acho que isso faz parte da adaptação da roupa ser de tecido. E a quarta coisa, por ser fã, como eu mostrei para vocês ali no começo do vídeo, quando eu tirei da caixa e mostrei o blister para vocês e falei de um espaço vazio, eu senti falta de uma head sculpt dele sorrindo. Para quem conhece o personagem, sabe que no momento ali que ele comemora as vitórias no final da luta, ele sempre faz uma pose sorrindo. Então eu senti falta dessa head sculpt para poder criar essas poses do personagem. Que se tivesse essa terceira head sculpt, para mim estaria perfeito. Eu não tô reclamando, falando que não tá. Mas eu falo assim que para um fã do personagem que conhece ele, eu acho que faltou esse ar da graça de ter uma head sculpt dele sorrindo. Que aí nós poderíamos usar ele em 3 situações diferentes. Mas isso é só um ponto de observação de um fã. E sobre essa escala de comparação vai estar aparecendo uma imagem para vocês aí, que eu comparei com outras figuras de personagens de jogos de luta da linha SH Figuarts. Então a gente pode ter uma comparação de escala aí, vocês podem ver que fica realmente bom, fica numa escala corretíssima entre as outras figuras, principalmente da SH Figuarts. Mas também vou estar disponibilizando aí com figuras de outras séries diferentes, de outras fabricantes, para vocês aí compararem mais ou menos questão de escala. Infelizmente, eu não tenho a figure do Terry da Storm. Acho que muitos de vocês vão se questionar isso, eu acho que a maioria das pessoas questionam se tá bom ou não. Eu já adianto para vocês que eu tenho 100% de certeza que a escala da Storm, sim, é maior que essa. Mas eu vou estar deixando uma imagem aí, em questão visual, do Terry da Storm, que eles usam ali borracha e plástico, comparado com essa da Tunch Studio com roupa de tecido. Então, que aí vocês vão poder comparar um pouco em questão de detalhes e acabamento de uma figure para outra. Lembrando, eu fiz a compra dele na AliExpress, o link vai estar na descrição, então dá uma corrida lá, olha, vai que tá no seu orçamento. Indico demais, principalmente para os fãs do Terry, também para fãs de The King of Fighters, para você que realmente está assistindo essa review e teve essa nostalgia que eu contei para vocês que eu tenho vendo essa figure, cara, compensa demais você ter na sua coleção, tá? A Tunch Studio tá de parabéns, eu gostei realmente. Porém, tem essas 3 coisas aí que eu percebi, que 2 delas eu acho que é parte de adaptação e ali do braço, mas eu não sei se pode acontecer nas outras figuras que vierem fabricadas pela Tunch Studio. E agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam? É a melhor figure do ano? Tá entre as melhores? Deixa aí nos comentários, você vai querer essa figure, você faz parte dessa nostalgia, jogou muito The King of Fighters no fliperama. Manda aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Em questão de valores, teve um inscrito que pediu para me falar sobre. Eu não gosto de falar muito porque como eu moro na Austrália, eu pago em dólar australiano. Então tem aquela conversão do valor do real. Então por isso que eu não falo os valores das figuras que eu pago. Mas se eu fizer uma conversão aqui direta, porque ele pediu para me falar, eu paguei 520 nessa figure. É uma figure que não é muito cara, mas também não é barata. Ela é mais barata, sim, que os Storms. Em dólar australiano ficou a diferença ali de uns 40 a 50 dólares a menos. Mas aí vocês puderam acompanhar o nível de detalhe, de acabamento. Foi entregue e muito satisfatório, mesmo tendo essas 3 coisas aí que eu falei para vocês. Sendo que a mais grave, entre aspas, mais incomodativa,
foi o bíceps ter soltado. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo deve ter ficado um pouco mais longo, mas é que eu quis passar todos os detalhes da fabricante. Como é o primeiro vídeo de uma figura da Tunch Studio, eu quis trazer um pouco para vocês essa referência dela e também da figura e cada detalhe. Outra coisa sobre a Tunch Studios, rapidinho aqui, ela adquiriu os direitos de fabricação das figuras do Naruto e ela já fez uma postagem no Facebook oficial dela que eles vão trazer figuras do Naruto na escala 1:12. Então será que a gente vai ter Narutinho aí com roupas de tecido? Se tiver, eu tenho um recado para mandar para Bandai. Bandai, abre seu olho, que senão vão passar a carroça no CI. Então é isso, pessoal. Novamente, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, que com a sua inscrição você está ajudando demais o canal. Espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado, fui!